Tive que ir embora, não pude mais ficar. Chegou a minha hora, tive que te deixar. Amigo, não chore, por favor. Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Meninas e meninos, nesse vídeo, a gente está acostumado sempre eu trazer aqui para vocês vídeos de crochê, né? Mas eu vou falar algo para vocês que aconteceu comigo no dia de ontem, tá? E é uma coisa muito preocupante, porque não é assunto de crochê, é outro assunto. Mas como eu tenho certeza que eu tenho pessoas aqui que pensam igual eu, vai compartilhar da dor que eu senti. O que aconteceu, Rose? Ontem, hoje é dia 7, né? Ontem foi dia 6 de junho, né, de 2026. Tô colocando a data, gente, porque eu preciso colocar, porque vai ser feita uma investigação, porque tá acontecendo muitas essas coisas aqui, e eu acho que a gente precisa falar. A minha gatinha, eu tenho gatinhas que eu adotei, tenho gatinhas que apareceram. Eu gosto muito de animais. Não todos, gente, seja ele o animal que for. E a minha gatinha chegou aqui em casa. A minha mãe falou assim: Rose, a Cristal tá com um negócio na boca. Eu não sei o que é. Pode ser que esse vídeo fique um pouquinho longo e eu tenha que gravar em mais vídeos, tá? Então aí a minha mãe falou, eu peguei, fui ver, gente. E aí eu percebi que a minha gatinha tava sangrando, né? E aí eu peguei e falei pro meu marido, falei assim: amor, pega a chave do carro e vamos pra clínica. Isso era depois do almoço, onde que tinha que ter plantonista para poder atender a minha gatinha. Quando eu vi ela daquela forma, gente, eu falei assim, de imediato eu achei que era atropelamento. Falei, vamos lá, né, levar ela para ser socorrida, para ver o que aconteceu, tá? Para quem sabe, eu trabalhei na área da saúde, não sou leiga, tá? A gente sabe reconhecer um paciente quando chega com sintomas, sabe interpretar se aquilo se foi uma pessoa espancada, se foi um acidente, se ela por si própria cometeu aquilo. A equipe, tanto da enfermagem como a área médica, consegue visualizar já, olhando já. Faz todo um parâmetro de exames, né, a conduta profissional ali normal, mas a gente consegue diagnosticar, gente, a gente consegue visualizar só vendo. E aí eu falei pro meu marido, isso aqui não foi atropelamento, isso aqui foi pancada. Chegando lá na clínica, passou pelo procedimento, lá o médico falou, realmente, Rose, não foi atropelamento, isso daqui foi pancada. Pra vocês terem uma noção, ela tava com uma das vísceras dela pra boca. Eu tenho fotos, tudo registrei. O que eu quero pedir pra vocês me ajudarem. Gente, esses animais não têm voz, eles não sabem se defender. Nós que temos que ter voz por eles, está acontecendo muitas coisas de pessoas matando, judiando. Ô, gente, que é isso? Na minha ideia, quem faz isso com animal faz com gente, tá? Eu entendo que, pelo amor de Deus, vamos ter empatia. Ah, mas é um animal, mas ele tem vida, ele tem dor, tá? Minha gatinha não tá mais entre nós. Eu tenho fotos de como ela ficou. Tá? Tem tudo registrado. Então, assim, ela não tá, porque teve que induzir
Entendeu? Vocês entendem o que eu quero dizer? Induzir, porque o quadro dela não seria revertido, tá? Nem com cirurgia, nem com nada. Porque o tanto que ela ficou, nós entendemos da área da enfermagem quando de órgãos de vísceras que saem. Agora, se fosse um atropelamento, teria a condições dela, né? Ela era de outra forma. E não foi nada daquela forma que tava. Então, gente, pelo amor de Deus, eles têm dor, eles merecem viver. A gente precisa respeitar os animais. Então, gente, literalmente ela foi. Entendeu? Porque às vezes eu não posso ser tão explícita aqui, por causa, né? Agora eu falo assim, essa pessoa, porque eu não falo nem que é ser humano, tá? Esse tipo de pessoa tem que entender que tem leis. Eu não sou formada na área de advocacia, né? Sou formada na área humanas, né? Na área de assistencial também. Só que assim, gente, eu acredito que um advogado, alguém que trabalhe, que é formado nessa área, pelo que eu sei, até onde eu sei, é inafiançável, né? A pessoa não, se for presa, não pode sair com fiança. Além disso, tem multa, entendeu? E também fica preso por um bom tempinho. Eu não sei quanto tempo, porque eu não atuo nessa área, não é minha área, tá? Só alguém que trabalha na área que pode falar. Agora, essa pessoa, gente, tem que entender que as coisas não ficam ocultas, que a gente não consegue descobrir, não. Existem câmeras na rua, existe muita coisa. E eu vou estar juntando as coisas. Não é a primeira vez que isso acontece, tá? Eu vou estar juntando e depois vou levar um boletim de ocorrência. Simplesmente, as pessoas têm que entender que elas não fazem as coisas do jeito que elas querem e fica por isso mesmo. Eles podem até não ter voz, os animais podem não ter voz, mas nós temos. E nós, como seres humanos, que temos empatia, se preocupamos com o próximo, com os animais, a gente precisa ter voz por eles. Tá? A gente precisa ter voz. E, gente, eu fiquei arrasada. Vocês não têm ideia de eu ter que assinar lá para liberar. Para liberar, porque não tinha jeito. A situação foi muito crítica. Foi muito feia, gente. Eu tenho 3 animaizinhas aqui que eu adotei semana retrasada, 3 filhotes. O filhote estava com diarreia, eu fui lá, comprei leitinho específico para dar para ele. Remédio para dar para ele. Então, assim, os meus animais não ficam jogados. Eu cuido, vai para clínica, vai para veterinário, vai tudo certinho. Agora vem uma pessoa e faz uma coisa dessa com o meu animalzinho. E poderia ser com outro também. Com de outra pessoa também. A minha indignação seria a mesma. Eu sou ser humano, eu tenho coração. E assim, gente, o meu dia ontem, assim, foi um pouquinho antes do almoço, eu até tive que desligar o meu almoço para socorrer ela. Tipo, acabou, falei com uma cliente, falei sim, ela falou comigo ontem ainda, atendi ela à tarde. E aí eu contei, falei assim, eu tô aqui na clínica esperando arrumar o corpinho da minha gatinha. E ela falou assim, eu entendo, Rose, como você tá sentindo, gente. Quem quiser ver as fotos, eu não vou colocar as fotos porque é chocante. Mas percebe a víscera dela, de um órgão, ficou um pouco para dentro do corpinho dela, um pouco na traqueia e na boca, saindo fora da boca. Eu fico pensando como o ser humano faz uma coisa dessa. Pra quem não sabe, eu fui pra igreja à noite porque eu tinha que cumprir uma agenda. A maioria que conhece sabe que eu canto. Né? Que eu sou evangélica, que eu canto.
Mas assim, o meu coração tava, sabe? Gente, eu trabalhei na área da saúde, hoje eu não trabalho por questão de saúde, por tudo que aconteceu comigo. Sei falar como um profissional da saúde trabalha, sei falar do lado do profissional da saúde, sei falar do lado do paciente, porque eu fui paciente também. Então, gente, eu acho assim, é inaceitável uma pessoa dessa fazer uma coisa dessa. E aí eu tive que liberar pra minha Cristal descansar, porque não tinha jeito. Não tinha jeito, gente. Falar assim, podia. Não tinha. Não tinha jeito, foi muito triste, sabe? E eu tô até agora sem entender como uma pessoa dessa consegue ser maldosa assim. Como? Então, gente, eu vim aqui porque assim. As redes sociais conseguem atingir um amplo maior, né? Essa pessoa tem que entender que ela pode ser penalizada. Não só ela, mas quem costuma fazer coisas horrendas aí com os animais. A gente vê muito, né, em todas as redes sociais. Então, gente, eles não têm voz, aí a gente precisa conversar, falar por eles. Além da pessoa ter feito o que fez, eu precisei assinar, liberar para poder, né, ela partir, entendeu? E aí, sabe o que eu fico mais mediante o que a pessoa fez, ainda eu tive que pagar pra induzir, entendeu? A pessoa fez o que fez com o meu animalzinho, com a minha gatinha, ela era muito dócil, eu peguei ela, uma pessoa trouxe pra mim de outra cidade, eu adotei ela, ela vivia com a gente, né, desde pequenininha. E assim, é triste, gente, é triste. É triste, é triste, é triste, é triste. Olha pra vocês verem. Eu vou até mostrar pra vocês. Depois, eu tenho os meus três que eu adotei. Ele tá ali, ó, no braço do sofá. Os meus bichinhos ficam dentro de casa. Os meus bichinhos ficam em cima da cama, é limpinho. Fica no sofá, come ração, entendeu? Então, assim, os meus bichinhos são bichinhos, meus gatinhos não são gatinhos para dar trabalho, falar que tem alguma coisa, não. Vazia de ração fica com ração o dia todo, a noite inteira, entendeu? Então, assim, é muito triste. É muito triste como que algumas pessoas estão ficando. Não digo nem ser humano, são pessoas. E eu peço pra vocês, gente, compartilhe esses vídeos para que venha chegar no máximo de pessoas. Para que eles, nossos animaizinhos, nossos bichinhos, nós possamos falar por eles. Eles não têm voz, mas nós temos. Então a gente poder dar suporte para eles, dar um lar para eles, carinho, amor, afeto, né? Cuidados. Nós precisamos apoiar mais as causas, né? E assim, gente, gratidão. Mas era um lugar onde que eu poderia falar mais, que poderia chegar mais longe, né? A minha voz, minha indignação contra isso que aconteceu
Como eu disse nos vídeos anteriores, eu não vou colocar a foto porque é muito... Sim, é muito feio o vídeo também, entendeu? Então, assim, eu peço a vocês que compartilhem, comentem e que possa chegar no máximo de pessoas. E que essa pessoa que fez isso possa chegar até nessa pessoa também, para ela entender que ela pode ser penalizada. Pode ser penalizada por maus tratos. E, principalmente, se não conseguir pegar ela aqui, nós trabalhamos com duas justiças, a terrena e a divina. Então, assim, posso eu e você não ver. Mas o Deus Todo-Poderoso, que vê todas as coisas, que sonda o profundo e o oculto dos nossos corações, ele vê tudo o que acontece. Então, assim, se a justiça não pagar pela justiça, mas vai pagar pela justiça divina.